da igreja Bezerra, eu sou Ivete Franco, e hoje, como vocês já puderam ver, estamos falando do grupo de louvor, do Ministério de Louvor da igreja, e conosco aqui o pastor Michael, que está à frente da liderança desse ministério. Muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, e Deus desde já abençoe grandemente a sua vida, amém? O Ministério do Louvor é um ministério que particularmente eu amo demais, amo estar no Ministério do Louvor, e é um ministério assim que é muito abençoado, né? E na Bíblia a gente vê muitos fatos de pessoas que passaram por situações que recorreram ao louvor, né? Deus ouviu grandemente, inclusive em Salmos, no último livro, no capítulo 156, diz todo aquele que tem louve ao Senhor, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor. Se eu pudesse nos dizer qual que é a importância e o poder que tem o louvor na igreja para aquelas pessoas que estão naquele momento, né? Para a palavra, para engrandecer o nome do Senhor. Qual a importância do louvor? Primeiro, novamente, graças e paz a todos que estão aí acompanhando essa entrevista, e obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. Respondendo, para mim, a essência do louvor é muito importante e ela é mais um meio que eu acredito que nós temos de nós expressarmos o nosso sentimento ao Senhor. Não é assim, de uma forma artística, de uma forma usando a arte da música, isso não é de hoje. A gente sabe, na Bíblia vê isso, que o Senhor pede para nós louvarmos com tímbalos, com instrumentos de cordas, de sopro. Então, ele é essencial e ele faz essa conexão nós com Deus de uma forma que nós possamos expressar muitas vezes aquilo que nós conseguimos falar. A gente ora, a gente conversa com Deus, mas parece que o louvor de uma forma tem meios mais fáceis para a gente se expressar para o Senhor, né? Através de uma canção. É lógico que ela mexe muito com o lado emocional e sentimental, mas quando nós falamos de louvor, eu gosto de falar isso de louvor, que realmente conecta ao Senhor, ele transcende o momento emocional e passa a ser espiritual, que é inclusive o objetivo, na minha opinião, do louvor, né? Então, ele para mim tem essa função para receber no culto, né? Ele faz todo o preparo para que venha depois a palavra, né? A gente aqui na Bezerra tem isso, os irmãos que nos acompanham sabem, nada programado. Os louvores você vê tudo de acordo com aquilo que vai ser ministrado na palavra, com o que já foi falado na abertura, com o que foi orado. Então ele deixa até isso que a gente escuta isso dos pregadores, eu também, por ser pregador, posso falar isso, um pouco mais à vontade para subir no altar, né? E você conseguir ser usado pelo Senhor naquilo que você vai fazer em cima do altar. Então ele é importantíssimo e nada mais é uma coisa que nunca deve, para mim, deixar de ser. Ele é exclusivo do Senhor. Cabemos a nós ter esse privilégio de poder entregar isso para Ele e fazer essa conexão, tudo se juntar de uma maneira talvez mais fácil, fluir. O louvor ele tem aquela conexão com Deus, principalmente quando você exalta o nome dele, agradecendo a Ele tudo que Ele é, tudo que Ele fez nas nossas vidas, né? Eu tenho certeza que o Senhor ele se inclina, né? Quando Ele ouve a igreja exaltando o nome dele, né? É lógico que tem momentos em que vai haver louvores que vai trazer para as pessoas que estão aqui uma palavra de esperança, de consolo, em que eu creio, se eu estiver errado, o Senhor me corrija, por favor, de que Deus possa falar também através do louvor, que aquela pessoa que veio buscar uma palavra, Deus já vai falando com ela e vai preparando ela para aquilo que Ele tem na hora, no momento da palavra, né? Não somente na hora da palavra, mas Deus ele pode usar, porque na palavra mesmo diz que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e virar um verdadeiro adorador na hora da palavra, né? Ele habita no meio dos louvores. E Ele habita no meio dos louvores, né? E assim, Davi era um grande adorador do Senhor, e Davi, em muitos momentos em que ele estava passando por dificuldades, ele recorreu ao louvor, né? Então, assim, eu acredito que o louvor ele tem essa função, sim. O louvor, eu vejo o louvor como uma oração cantada. Sim, os salmos são isso, né? Uma oração. Canções, mas você fala com Deus, né? E que você pode chegar a Deus assim, porque na hora da palavra Deus vai falar com você, mas na hora do louvor você chega até Deus e você fala para Ele tudo aquilo que você, né? É uma das manifestações que eu falei assim, que você tem a oportunidade de se expressar para Deus de uma forma diferente, de uma forma verbal, porque é letra, mas também tem as notas, tem os instrumentos, então é algo tremendo e assim, uma coisa que eu acho que é essencial
que tem louvor, que eu vi isso de um pastor mesmo, e eu entrei totalmente de acordo. O louvor tem que consistir no que tem que ter um louvor. Ou você canta a palavra, que está escrito aí, ou você fala das coisas que Deus faz, uma forma de exaltar a natureza, tudo que Ele fez, ou então adorá-lo simplesmente pelo que Ele é, falar dele, de si, o seu sentimento com relação a Ele. Né? Então, acho que esses três critérios assim, são essenciais na minha concepção para que se caracterize o louvor. E através de tudo isso, porque na palavra não fala conosco, a palavra fala conosco. Então, se você canta a palavra, é o que você falou, a pessoa que ela vai ouvir vai sentir Deus falar com ela também no louvor. Então, a preparação que é aquilo que ela vai ter confirmação durante o culto. E, pastor, qual que é a diferença de cantar e de louvar? Existe uma diferença em você cantar e você louvar, de você ser um cantor e você ser um adorador? Eu posso falar até com uma certa propriedade, porque eu vivi os dois lados. Né? Fiquei muitos anos no mundo e eu cantava, e o retorno disso era os aplausos, eram os elogios, era as pessoas de fato te colocarem num pedestal diferente, porque você está se destacando por aquilo que, na verdade, foi Deus que te atribuiu, que foi um dom, um talento que Deus deu. Mas agora está indo para você. Mas vem para você, e as pessoas até te colocam numa coisa, não no meu caso, eu não sou artista, não famoso, mas a gente pega exemplo de pessoas famosas que cantam por aí usando o dom, o talento, elas são colocadas no Perde um pouco, né? Perde, porque eu não acho muito errado você usar o dom que Deus te deu, para você ganhar o como você ganha pão, você faz, mas não se deslumbrar com isso, não perder a sua essência. Né? Então, esse para mim é o cantor, que inclusive, infelizmente, na igreja também, tem muitos cantores. Mas cantor sempre vai existir, porque o cantor é a parte técnica que a gente fala, né? E entra com aquela função de cantar. Mas quando ele está aqui dentro, existe essa outra situação, que é o adorador. Então o canto só é apenas mais uma ferramenta que ele vai usar para expressar o louvor. O cantor não quer fazer maior do que o adorador. Exato. É ser adorador por essência, no sentido de cantar. O adorador que louva com a música, sabe? E aqui na igreja Bezede temos o grupo de louvor, né? E você tem a ministra, que é a Thalita, né? Que ajuda nas ministrações, né? Temos os louvores. Como é que funciona isso na semana? Assim, a gente se conversa, é como a gente fazia antes de estar na instituição, então a gente está se tomando vai trocando ideias e assim, sempre pedindo acima de tudo a inspiração do Espírito Santo. E às vezes, você confessa que nós somos seres humanos, às vezes na correria do nosso dia, a gente nem consegue às vezes pensar que todos os louvores foram inspiração do Espírito Santo. E às vezes você acaba percebendo que é. Porque você acaba querendo, porque eu esqueci de última hora, e quando você vê que estava na direção mesmo, porque o coração está ali, né? Eu sempre passo isso para quem a gente está trabalhando. Cara, coloca o Senhor. Não é só escolher os louvores, porque eu gosto, porque eu tenho uma né? simpatia com tal louvor, ou achando que aquele louvor vai agradar as pessoas. Claro que tudo isso é uma consequência daquilo que é o essencial. Você dá o Espírito Santo te inspirar a colocar o louvor, porque é para Ele. Então, se o Espírito Santo te inspira para quê? Para que você possa pegar para o Senhor aquele louvor. Né? E acho que isso é essencial. Porque sempre na igreja Bezede, quem acompanha, quem está conosco aqui nos cultos, sempre, assim, raro, às vezes, que os louvores não coincidem com a palavra de abertura, com a palavra de Deus, né? E às vezes as pessoas acham até que é combinado, e não é, né, pastor? Não é combinado. Você traz um louvor, e aí quando você vai ver o louvor está de encontro com aquilo que Deus tem para a igreja naquela noite. Então é um ministério muito abençoado. Eu falo que assim, às vezes não está diretamente na palavra da abertura, mas está numa oração que foi feita, numa situação que foi falada durante a direção. Então, o que a gente fala aqui? Você tem que ficar ligado no culto, prestar atenção, porque no momento, todo o tempo que Deus está falando, e tudo se conecta. Deus na direção sempre. Maravilhoso. Amém. E aqui na Igreja Bezede também temos nossos louvores que são autorais, né? Tem alguns do pastor, ele já compôs alguns, né? São tremendos louvores. E como é que vem essa inspiração? Como é que Deus toca no seu coração? Isso é tremendo. É uma coisa que, na verdade, você até tentar explicar, a gente fala, claro, que é a inspiração, óbvio, o Espírito Santo, Deus, a palavra, Jesus. Mas é uma coisa que eu tinha comigo desde muito moleque, assim, na época de escola eu escrevia sonetos na aula de português e os sonetos sempre davam uma destacada para os alunos, os professores pediam para recitar os meus sonetos. Eles já tinham trabalhado desde lá, ainda eram escolhidos, né? E eram sonetos, e depois disso, mais na minha adolescência mesmo, eu comecei com a banda e desde aquela época eu já tinha algumas autorias
que não falavam de Deus de uma forma aberta, explícita, porque estava no mundo, né? Você nem imaginava. Mas as letras que via até falava, é cristão, não é? Ficava aquela coisa meio dúbia. Eu deixava isso transparecer de algum momento, outros não, porque, claro, tinha o objetivo de tocar para os outros que também gostaram. E quando eu vim para cá, aí sim, a minha primeira letra que eu fiz travesérgica, foi a lavada inimigo pelo sangue. E aquilo eu fiz pensando para colocar no louvor, foi uma música para a igreja, e aí ela foi a primeira letra que eu escrevi, né? Deus me deu essa bênção, essa graça de escrever, e aconteceu, as coisas foram acontecendo, outras foram surgindo, por muitas vezes achei que, será que eu estou vendo, será que é necessário, será que tá bom louvar o que todo mundo está louvando aí? E Deus sempre usando pregadores, situações, continua, eu dei isso para isso. E aí fui fazendo, né? Tanto que hoje são mais de 40 composições de autoria, 11 delas, 12 estão aqui na igreja, outras estão em projetos futuros com banda, outras mais minhas mesmo, né? Mas de vez em quando eu sempre estou olhando, analisando o que eu posso trazer para a igreja. Temos ouvido um trechinho? Claro! Dos louvores? Vamos lá, em nome de Jesus. Apesar da lavada e remida pelo sangue ter sido a primeira, eu nem lembro qual ordem que foi, mas essa aqui, até hoje, é a letra que eu mais gosto. Pode ser. Você tem carinho, deixa eu ver. Cara, quando terminou a letra, eu falei, cara, não escrevi isso, não é possível, não tem como, não dou nem por isso. Mas realmente você vê como é que Deus está capacitando. Bom, se chama Breve Vida, Eterna Glória, é uma música que eu gosto muito, muito mesmo, assim, me faz, como todas as letras, mas ela vai no profundo. Porque é isso, né? Esse tempo nosso é breve, é curto, brevidade da vida. Nada se compara ao que a eterna glória que nos espera. Então, Eclesiastes 3 fala, né? E há um tempo debaixo de todas as coisas, para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Né? Então, tudo aqui é perecível, tudo que um dia vai passar, o que fica é o que nós vamos herdar daqui para frente da eternidade. Né? Então, é mais ou menos assim. Passam-se os tempos, passam-se as eras, tudo passa nessa vida debaixo do céu. Caem-se os reinos, os grandes impérios, todo dia se sucumbe o que é terreno. Está escrito, existe um tempo determinado para tudo que existirá. Todos temporários com validade, e não há glória humana que existirá. Seja o reino e toda glória eternamente para todos sempre. Amém. Joelhos se dobrarão, línguas confessarão ao único que é digno ao meu Amém. Glória a Deus. Linda composição. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, pastor, Amém, pela sua obrigado, participação. obrigado. Que Deus continue te abençoando grandemente, te dê sabedoria, te dê novas composições, para que você possa estar tocando esse ministério que é tão abençoado por Deus. Amém? Amém. Só queria encerrar com um versículo, pode ser? Dá tempo? Amém. Glória. Deixar muito claro que nós estamos sempre baseados na palavra de Deus. E olha só, para que vocês possam guardar esse versículo que até pegue rápido. Salmo 150, versículo do 1 ao versículo 6 Glória a diz: Deus. Aleluia!
Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira, a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes, tudo que tem vida. Glória. Glória ao Senhor, amém? Que Deus Não abençoe foi a todos. combinado, né? Não foi combinado. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Esse foi mais um quadro aqui por dentro do Ministério da Igreja Bezede. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e até a próxima. Deus abençoe.